Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom dia. Estamos começando aí mais um plano de estudo tutorado, né? Já estamos no volume 3. Então nesta semana, a gente trabalha a semana 1, é o início, e nós vamos falar um pouco mais sobre funções orgânicas. A gente vai trabalhar as outras funções orgânicas. Então, nessa semana, a gente vai dedicar a 3 funções orgânicas. Se vocês acompanharem aqui, ó, eu tenho o nome dos alcoóis, dos enóis e dos fenóis. Então, nós vamos começar agora a estudar vários grupos separados. A cada semana, a gente fala de 3 grupos orgânicos. Ali nós vamos estudar as suas características, como é que você reconhece qual é o agrupamento orgânico que está presente naquela substância, as principais substâncias orgânicas que existem, como o álcool, como o ácido acético que está presente no vinagre, como a acetona, que é um tipo, né, de substância orgânica, e tantas outras mais, beleza? Então fica ligado nestas 4 semanas, porque a gente vai fazer aí um grande estudo a respeito desses componentes ou substâncias orgânicas, beleza? Ao final dessa semana, vem até para vocês aqui completarem alguns exercícios, né, novamente falando aqui, mais sobre a função álcool, que é a mais importante dessas 3 de hoje, ok? E alguns textos aqui para vocês lerem, que seria interessante antes de vocês dedicarem à resolução das atividades, beleza? Eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Beleza, então aqui nós começamos, né, o plano de estudo tutorado, semana 1 do volume 3. O nosso assunto aqui seria funções orgânicas. Então vamos lá, pessoal. Bom, a primeira coisa que eu posso falar para vocês, o que é uma função orgânica? Como que eu defino o que é uma função orgânica? Então, função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Então, eu posso substituir a palavra função por grupo. Então, eu tenho grupos de substâncias orgânicas que possuem semelhanças. Agora, essas semelhanças ficam por causa de um agrupamento específico, ou de um grupo de átomos, ou uma organização de átomos que definem aquele grupo. Tá? Então, existem uma série de normas que a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, define para a gente nomear essas substâncias. Então, a gente vai aprender também alguns nomes desses outros compostos orgânicos, tá? Então vamos conhecer quais são essas funções. Bom, esse daí foi um cartaz que eu fiz um cartaz, tirei uma fotografia destas funções orgânicas. Se vocês observarem, cada uma tem um nome. Nós já vimos aqui, né, no PET volume 2, a função hidrocarboneto, só que nós temos várias outras. Nós temos até 20 tipos de grupos diferentes. É lógico que a gente não vai estudar todas essas funções. Nós vamos estudar as principais, a gente vai focar naquelas que são mais importantes. Mas se vocês observarem bem, olha só, em vermelho eu destaco aquilo que eu chamo de grupo funcional. O que é o grupo funcional? O grupo funcional é um certo, digamos, agrupamento ou algumas características que essas substâncias possuem em comum. Então, por exemplo, toda função álcool, quando nós tivermos uma função álcool, ela tem que ter esta marca, ou esse sinalizador, que eu chamo de OH. Um OH ligado a uma cadeia carbônica com ligação simples. Então nós temos aí o que é característico. Então todos os alcoóis possuem este tipo de característica, que eu chamo de grupo funcional, beleza? Se vocês olharem aqui em todos os meus esquemas, todos possuem, aqui faltou um oxigênio aqui, tá? No meu cartaz. Todos os grupos têm este diferenciador, por assim dizer, que eu chamo de grupo funcional.
A gente vai aprender quais são estes grupos em cada semana. A gente vai trabalhar 3 em 3 até a gente fechar a semana 4. Os seus nomes, as suas características e as principais substâncias. Então essa parte, pessoal, ela requer um pouco de memorização. Então vocês podem, por exemplo, fazer um cartaz deste que eu fiz aí, tá? O mesmo. Eu posso enviar para vocês depois no grupo do nosso grupo de WhatsApp. Eu posso enviar esse slide aí para vocês. Vocês podem imprimir, né? E colar isso daí no caderno, ou vocês terem uma maneira de estar sempre recorrendo a essas figuras aí para fazer os exercícios. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai ter que saber? O que é importante vocês saberem? Primeiro, qual que é o nome desse grupo funcional? As classificações dessa substância, se houver. Os nomes, que eu chamo de nomenclatura e o PAC. E as principais substâncias. Quais são as principais substâncias para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Tá bom? As regras de nomenclatura elas continuam as mesmas, só com um pequeno detalhe. Agora, como a gente já estudou a função hidrocarboneto, lembra que o final do hidrocarboneto era o, por exemplo, metano, butano, propano. Agora, como a gente vai trocar a função, a gente vai trocar o grupo, cada grupo vai ter um final diferente. Então, por exemplo, a gente vai ver hoje que a função álcool vai terminar em ol, ok? Mas as regras continuam as mesmas. Os números de carbonos, mas a quantidade de ligações entre carbonos e o grupo funcional que vai me definir o meu sufixo. Beleza? A gente vai trabalhar e eu vou repassar essas regras aí com vocês daqui a pouquinho. Então, vamos só conhecer quais são essas principais funções. Estas funções que a gente vai trabalhar primeiro são as oxigenadas. As funções que possuem oxigênio. Tá vendo aqui, ó? Sempre eu tenho um oxigênio presente, agora, ou entre carbonos, ou num finalzinho. Não necessariamente entre carbonos, mas eu tenho oxigênio nesses compostos, tá? Aqui, passou um aqui batido, na verdade isso aqui é uma função nitrogenada, mas não é mais um hidrocarboneto. Então a gente vai, se a gente tivesse que cortar, eu cortaria esse porque não tem oxigênio. Então todos os outros grupos possuem oxigênio, então são funções oxigenadas. Dentro das funções oxigenadas, a gente trabalha hoje a função álcool. Então, se vocês observarem, ó, aqui está sendo representado por uma linha, né? Lembrem que cada ponta e cada vértice desta ligação, pessoal, são carbonos. Então, observem aqui. Esse grupo eu chamo de hidroxila. Então, todas as vezes que vocês tiverem hidroxilas ligadas a um carbono e esse carbono ter ligações simples, eu tenho a função álcool. Então eu tenho vários tipos de álcoois, né? De vários tipos ou exemplos. Então esses dois exemplos são alcoóis. Esse exemplo também é um alcool. Aqui, ó, um carbono está aqui, como hidroxila. É uma longa cadeia. Isso aqui é uma cadeia muito gigante, né? Isso aqui é uma molécula de colesterol. Se você observar, ó, aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Então também é um tipo de álcool. Um álcool de cadeias cíclicas, né? Olha aqui as ligações. Essas ligações pontilhadas significam que elas estão um pouco para dentro do plano, né? E quando ela tiver uma ligação mais fechada, mais escura, significa que ela está fora do plano, ok? Aqui eu tenho, ó, uma outra molécula, aqui é a hidroxila, certo? E vários outros exemplos. Muito bem. Agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre esses alcoóis, vamos falar um pouco sobre a classificação desses alcoóis. Então, se eu tiver, por exemplo, uma hidroxila ligada a um carbono primário, lembra que esse carbono aqui é o carbono da ponta, ele é primário. Então, esse álcool é chamado de álcool primário. Se essa hidroxila estiver conectada ou ligada a um carbono, né, secundário, lembra que ele está entre dois carbonos, então ele é secundário. O álcool é secundário. Se o álcool estiver conectado ou ligado a um carbono terciário, esse álcool é terciário.
Então essa primeira classificação aqui é com relação à posição dele na cadeia. Classificação quanto à quantidade de hidroxilas. Se eu tiver uma hidroxila somente no grupo, né, na substância, é um monoálcool. Se eu tiver duas hidroxilas no meu composto orgânico, é um diálcool, di de 2. E se eu tiver 3 ou mais, eu tenho aqui um poliálcool. Ok? E por último, classificação com relação a esta cadeia. Se essa hidroxila só estiver ligada a cadeias carbônicas saturadas, é um álcool saturado. Lembra que saturado é ligação simples, né? Se eu tiver uma ligação dupla, só que essa ligação dupla não pode estar, a hidroxila não pode estar conectada nesses carbonos saturados. Se tiver, ele troca de função, que a gente vai ver a função 2, que é o enol. E álcool aromático, eu vou ter pelo menos um anel benzeno, e esse OH tem que estar ligado a um carbono, não necessariamente ligado ao anel benzeno. Senão também ele vai trocar de função, que é a função fenol, que é a terceira função que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui um álcool. Esse álcool ele tem 3 hidroxilas, então ele é um triálcool. Ok? É um álcool saturado, que só tem ligações simples. Ok? E esse outro exemplo aqui, eu tenho um álcool com 3 hidroxilas, eu tenho uma cadeia carbônica longa, com 5 carbonos, e observem que aqui apareceu uma ramificação. Ó. É uma ramificação do grupo metil, né? Se você lembrar bem lá dos hidrocarbonetos. Ok? Então, pessoal, esta primeira parte da aula que eu estou postando para vocês é só para a gente reconhecer o que é uma função orgânica, qual é esta segunda função orgânica que a gente está estudando. Lembra que a primeira foram os hidrocarbonetos, agora é a função álcool. Ok? Na segunda parte da aula, eu tenho somente 15 minutos nessa parte deste primeiro momento. Eu vou postar logo em seguida a segunda parte da aula. Nessa segunda parte da aula a gente vai trabalhar a nomenclatura desses compostos e as outras duas funções, que é a função enol e a função fenol. Aí a gente fecha a semana 1 do PET 3. Então, fica ligado que daqui a pouquinho eu volto com a parte 2 dessa nossa aula. Beleza?